A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É um prazer estar conhecendo mais uma família, que vai morar no céu. Quero desde já deixar aqui o agradecimento do meu irmão Edilcinho. Fui apresentado por ele pelo meu filho diante de uma necessidade de fazer uma tatuagem, por incrível que pareça, em homenagem à minha esposa. Fica de pé aí para a igreja te conhecer. Essa é minha esposa, eu falo que é meu braço, minha perna, minha melhor amiga, minha mãe, minha irmã, tudo que você imaginar, ela é minha, amém? E também agradecer ao pastor pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero depois, na próxima oportunidade, vir aqui contar o motivo dessa tatuagem para vocês. Contei com o Dilcinho, ele quase que não me deixa sair de lá do estúdio, Mas, uma outra oportunidade, se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui. Querido, viemos aqui falar um pouco a respeito do Outubro Rosa, não é isso? As mulheres têm a consciência e a ciência do que é o Outubro Rosa? Sim ou não? Eu gosto de numa oportunidade de estar falando, de algo que seja participativo, não ficar enfadatório aquilo, um fala, o outro somente ouve, e aí eu te convido a participar comigo, Falou-se do Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização a respeito do suicídio. E como o pastor já antecipou aqui, eu sou psicanalista e dentro do consultório nós temos diversas oportunidades de, por conta da desinformação, ver muitas pessoas que vêm a óbito por conta do suicídio. E é um tema também muito interessante. Eu trago também uma palestra sobre cutting. Para quem não conhece, chama-se automutilação. Talvez você conhece alguém, pessoas que praticam cortes pelo corpo. Alguém aqui já ouviu falar? Alguém aqui conhece alguém que pratica cortes pelo corpo? Então, temos uma palestra bem interessante a respeito do que é o cutting, o porquê que muitas das pessoas têm esse tipo de prática, a importância de se entender e saber como lidar com isso, para que não chegue às vias de fato, que são o que é o chamado suicídio. Mas, numa oportunidade mais à frente, iremos falar sobre isso. Diante da oportunidade que me for apresentada, eu tirei um tema, e o tema que eu trago hoje é o poder de um toque. Eu trouxe como base lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 28, como já foi dito, foi apresentado pela nossa irmã aqui, muito bem falado, a respeito do mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. Você pode passar para mim o próximo slide? Essa é a apresentação, eu sou bacharel em teologia, como já disse, sou psicanalista. E vamos lá. A palavra introdutória dessa noite será Marcos, capítulo 5, versos 21. Diz assim a palavra do Senhor: porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei? Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Qual o poder de um toque? Queridos, estamos vivendo uma era onde a informação e o excesso de informação está presente e está a todo tempo diante de nós. Quando você entra numa internet, você entra no Google, por exemplo, o que você tem de informação são invariadas informações que nem sempre têm um fundamento. E por muitas das vezes não atentamos para a origem daquela informação. Quem deu aquela informação? De onde vem aquela informação? De onde surge essa informação? Qual é a base teórica, qual é a base científica, acadêmica que a pessoa tem para trazer a informação? Muita gente não sabe, mas no Google, principalmente no Wikipedia, qualquer pessoa pode entrar no Google, qualquer pessoa pode ali digitar o que entende como uma verdade absoluta e pode compartilhar esse conteúdo. E o que é interessante saber a respeito disso? Por conta disso, as pessoas têm aberto mão de buscar
buscar a verdade. As pessoas têm aberto mão de buscar a informação real. E aí, por muitas das vezes, ao invés de buscar fazer aquilo que é correto, as pessoas buscam sempre o modelo mais fácil. E nem sempre o mais fácil é aquilo que realmente nos traz o retorno que nós esperamos. Geralmente, o caminho mais fácil vai ser o caminho que vai trazer como retorno aquilo que não esperamos. Quando falamos sobre o poder de um toque, esse versículo, quando falamos sobre o poder de um toque, vimos então Jesus. Jesus vem agora curando, Jesus vem agora trabalhando, Jesus vem agora apresentando o seu ministério, e o texto vai falar agora de uma mulher que, segundo o texto, há 12 anos padecia com o fluxo de... Quem conhece a passagem, ela padecia com o fluxo de... Essa mulher padecia com o fluxo de sangue. Só um momento. Essa mulher padecia com o fluxo de sangue. E essa mulher vai dizer: por que pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado? Mas essa passagem vai trazer algo interessante. Antes dessa mulher ir até Jesus, essa mulher vai primeiro recorrer a tudo aquilo que, humanamente falando, poderia ser feito. Querido, eu quero desde já abrir aqui para você um parênteses. Existe uma diferença entre cura e entre milagre. A cura pode ser alcançada através dos meios humanos. Quando eu preciso de um médico, eu descubro que eu tenho uma doença, eu vou aonde? Eu vou aonde? Ao médico. Chegando ao médico, é solicitado um exame, eu vou fazer o exame. Se diante do exame há necessidade de um medicamento, eu vou fazer uso do medicamento. Se depois do medicamento não houve a resposta tão esperada e há a possibilidade cirúrgica, eu vou fazer uma cirurgia. Agora, quando diante da cirurgia eu não alcanço o objetivo e a medicina diz, para a medicina não tem mais jeito, então esgotou-se a possibilidade do homem. Nasce então a possibilidade de Deus. O que muitas das vezes como igreja esquecemos é que Deus, como Deus do impossível, só vai fazer na minha vida e na sua vida aquilo que a minha mão e a sua mão não tem mais condição de fazer. Amém. Quantos me entendem nessa noite? Aleluia. E muitas das vezes caímos no erro de, esquecendo disso, lançamos sobre Deus toda a responsabilidade. Bem, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Antes disso, essa mulher vai buscar todos os meios possíveis com a medicina. Passa o slide, por favor. Qual o conceito de Outubro Rosa? Criado no início da década de 1990, o período é celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade da doença. Próximo. Eu trouxe aqui alguns dados para termos em mente o quão importante é nos conscientizarmos sobre o Outubro Rosa. De acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, a neoplasia de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina aonde? Aonde, igreja? Foram, somente no ano de 2022, no Brasil, 18.139 óbitos em todos os municípios do
segundo o DataSUS. Mais uma vez, o destaque é a população acima de 65 anos, aproximadamente 45% desse total. Queridos, somente no Brasil, mais de 18 mil óbitos por conta do câncer de mama. Quando eu falo sobre um toque, um simples toque no seu próprio corpo, o simples apalpar do seio durante o momento do banho, durante o momento da sua noite, no seu momento de intimidade, e descobrir a doença precocemente, aumenta em quase 90% as chances de cura. O que eu quero dizer com isso? E muitas das vezes continuamos somente lançando a responsabilidade sobre Deus daquilo que é responsabilidade nossa. Temos uma dificuldade muito grande de nos autoconhecer. O nosso corpo, querido, é formado por uma base que nós chamamos de tricotômica. Nós somos corpo, alma e espírito. Em uma definição básica, o que seria a alma? A alma é a sede dos nossos sentimentos, a consciência, a tristeza, a alegria, que para na psicanálise, ou na psicologia, ou na psiquiatria, entendemos que é o seu emocional. Então, o emocional deve ser tratado com quem? Com os profissionais que trabalham áreas emocionais. Só que, infelizmente, temos uma dificuldade de atentar para isso. Às vezes, quando alguém fala assim, olha, você está com estresse, olha, você talvez está vivendo uma situação que está te levando a um extremo, vai ao psiquiatra. As pessoas entendem que ir ao psiquiatra é simplesmente estar louco, sim ou não? A maioria das pessoas não pensam assim, sim ou não? Quando o psiquiatra é o profissional que está habilitado a tratar você com farmaco, com medicamentos. O psicólogo ou o psicanalista é o profissional que vai tratar as questões da sua emoção para trazer você a uma estabilidade emocional. Queridos, quantas são as pessoas que muitas das vezes, até mesmo dentro da igreja, estão vivendo situações emocionais e não conseguem entender que há uma necessidade de tratar isso, uma necessidade de falar sobre isso, uma necessidade de expor talvez aquilo que te consome. Eu contei para meu amigo Dilcinho que tivemos uma experiência de uma pessoa que estava com um problema emocional, um jovem de 14 anos, e esse jovem, pastor, começou a praticar esportes, e esse jovem resolve chamar o pai, aqui em Santa Cruz, e contar para o pai que ele se cortava. Ele busca uma ajuda. O pai entende que aquilo é demônio. Leva esse filho para a igreja e apresenta à igreja o demônio que até então estava no filho. E o chamado culto de libertação foi implantado sobre aquele jovem durante bastante tempo para expulsar o demônio que fazia ele se cortar. Até que determinado dia, o pai vai ao culto, o filho resolve não ir. O pai faz o culto e quando retorna, o filho se encontra enforcado na maçaneta da porta de casa. O corpo levado para a IML, o legista chama o pai e pergunta ao pai sobre os cortes. E o pai disse que estava tratando com o culto de libertação. Se aquele pai tivesse um conhecimento simples de que uma pessoa que pratica os cortes, quando tem a coragem de falar e expor isso para alguém, está pedindo socorro, e ele fosse atendido a tempo, talvez aquele jovem estivesse aqui. Agora, como estabilizar novamente esse pai, para que ele consiga voltar às suas atividades, subir em um altar, pregar e entender que por conta da ignorância, ele não tem culpa, mas ele não conhecia, mas um pouquinho de conhecimento poderia ter mudado aquela situação. O que eu quero te mostrar com isso? Você percebe o quanto que, às vezes, o nosso preconceito, a nossa ignorância, e quando eu falo ignorância, é somente ser desprovido de determinado conhecimento, pode nos levar a uma situação irreversível e trágica. Então a mente se trata com
os profissionais da área mental. A dicotomia fala que a segunda parte é o espírito, e o espiritual nós tratamos aonde? Aonde, irmão? Na igreja. Aqui é o lugar de se tratar das coisas espirituais. É aqui que você vai orar, é aqui que você vai clamar, é aqui que você vai ter comunhão, é aqui que você vai buscar o Senhor, é aqui que você vai trazer as demandas, é aqui que você vai orar pelo próximo, é aqui que você vai receber orações e vai trabalhar o seu espiritual. Porém, o terceiro ponto chama-se o corpo. E o corpo nós devemos tratar com os médicos, até que seja ou surja a necessidade do impossível se apresentar em nossa vida. Amém? Eu trouxe aqui, próximo por favor, uma divisão de casos por faixa etária. A primeira faixa etária ali, ela fala de 65 anos ou mais. É a faixa etária onde há a maior incidência de casos, 65 anos ou mais. Tivemos no ano passado 8.125 casos dentro da faixa etária, somente no Brasil, de câncer de mama. Estima-se que somente esse ano 700.000 mulheres no Brasil serão diagnosticadas com algum tipo de câncer. A segunda faixa etária é de 55 a 64, a próxima é de 45 a 54, a próxima de 35 a 44, quase 2.000 casos, de 25 a 34, 434, e de 15 a 24 anos, 14 casos. Algo me chama a atenção na fala da irmã quando ela cita uma jovem de 14 anos, não é isso? Por quê? Hoje, um dos maiores causadores do câncer de mama é a alimentação. A Bíblia é interessante, né? Porque a Bíblia vai nos ensinando e nos orientando até mesmo sobre alimentação. Desde Gênesis, né? Comereis do de melhor desta, e nós priorizamos aquilo que a terra produz. Não gostamos de comer um legume, não gostamos de comer alface, não gostamos de comer o quê? Hoje comemos fast food. Hoje comemos produtos em conserva, comemos enlatados. Irmãos, comemos embutidos. Quem não gosta de presunto, queijo, salsicha, calabresa, tudo isso está contribuindo para que você desenvolva algum tipo de câncer e o pior, a curto prazo. Uma jovem de 14 anos teve seus 2 seios retirados por conta da doença. Mas o que será que a Bíblia nos ensina a respeito desse toque, desse autoconhecer-se? Será que a Bíblia também tem uma resposta para isso? Ou será que isso é uma pura ficção ou algo da nossa mente a respeito de algo que está acontecendo? Próximo slide, por favor. O que será que as Escrituras nos ensinam? Eu falo o seguinte: quando você estuda teologia, você vai descobrir diversas formas de interpretação de texto. Existem formas que são figurativas, existem formas que são alegóricas. E nessas formas de interpretação de texto, infelizmente muitos espiritualizam demais as coisas e esquecem daquilo que é literal. Sabe, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a palavra de Deus diz assim. A igreja poderia ler para mim, por favor? 1 do 3, tá? 1, 2, 3. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que? Querido, examinar-se. Paulo vai citar um texto que é muito utilizado na ceia, que a igreja trabalha como a Santa Ceia, que não deixa de ser santa para aqueles que creem. Mas quando olhamos o texto, fala a ceia do
a ceia do Senhor. Esse texto pode ser olhado no âmbito da espiritualidade, mas ele também pode ser visto naquilo que é físico e material. Como assim? Examinar-se. No original diz: conheça-te. O que é examinar-se? É ter o cuidado de olhar para si mesmo. Você tem olhado para si? Você tem cuidado de si? Às vezes, costumamos tomar partido daquilo que é do outro. Eu me preocupo com o outro, eu faço pelo outro. Tem gente que é sempre o paizão e a mãezona, não é assim? É assim ou não é? Às vezes você na família é aquele que toma partido do problema de todo mundo, que tenta resolver, que traz para si. E se tem alguém doente, você cura, você leva para os médicos. Se tem alguém com algum problema, você tenta resolver. Se precisa do hospital, você vai ao hospital. Você tá rindo, meu irmão? Deus falando contigo aí. Se tem uma dificuldade, eu estou ali, eu estou fazendo, eu estou acontecendo. Mas Deus nos pergunta nessa noite: e você, aonde entra nessa história? Sabe quando a Bíblia diz que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria alma ou a minha própria casa? Quando fala de casa, fala de templo. E quem é o templo do Espírito Santo? Você quer conhecer o templo do Espírito aqui nessa noite? Sim ou não? Sim ou não? Sabe, irmãos, eu quero te ensinar uma coisa. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor não habita em templo feito por mãos humanas. Templo feito por mãos humanas. Isso aqui foi feito pela mão de quem? Do homem? Isso aqui foi feito pela mão de quem? Essa estrutura foi feita pela mão de quem? Tudo que você conhece nesse mundo de construções foram feitas pela mão de quem? Deus está lá? Sim ou não? Em toda a escritura só existe um templo que não foi feito pela mão do homem. Quando Deus na criação começa a criar todas as coisas, ele diz: haja céu, haja terra, haja mar, haja porção de terra seca, haja os animais. Tudo Deus cria com o poder da palavra haja. Mas quando ele vai fazer o ser humano, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que tomou o Senhor Deus do pó da terra, fez o homem, sopra sobre ele o sopro do Espírito, e o homem é feito alma viva. Alma viva. Em toda a criação só existe um ser que não foi feito pela mão do homem, que chama-se o ser humano. Então, se Deus não habita mais em templo feito pela mão do homem, aonde é que Deus habita? Dentro de mim e de você. Você é a casa do Espírito Santo de Deus. E se você é a casa do Espírito, como você tem cuidado dessa casa? Como você tem olhado para essa casa? Como você tem se atentado para essa casa? Examine-se, pois o homem é assim. Quando falamos de ceia, o momento da ceia do Senhor é um momento de comunhão. Vamos se assentar à mesa para partir o pão, tomar o vinho e ter comunhão. Jesus faz a última ceia, porque ele sabia que depois daquela ceia ele iria morrer, mas nos deixa esse momento de comunhão como uma celebração. Ele diz: fazer isso em memória de uma celebração. E ele diz: o homem deve se examinar. Conhecendo, ele pode comer, ele pode beber, e se ele não discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Espiritualmente é um juízo de condenação que a igreja entende, sim, mas quando eu não me examino, não busco me conhecer, e como aquilo que eu não devo comer, eu não trago sobre mim uma condenação de uma enfermidade que me leva à morte? Sim ou não? Sim ou não? Então é preciso se conhecer. E eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. O termo dormir se refere a morrer. Por não nos conhecermos, por não nos examinarmos,
às vezes por preconceito, às vezes por desinformação, às vezes simplesmente por dar mais valor ao outro e esquecer de si mesmo, vamos permitindo que o mal vá nos consumindo. E muitas das vezes o mal que não vem do diabo, ou que não é a mão de Deus punindo, mas o mal que nós mesmos costumamos trazer para a nossa vida. Estão me entendendo aqui nessa noite? O próximo slide, por favor. Eu trouxe aqui o significado da palavra discernir. Ver distintamente, distinguir, conhecer claramente. O fornecimento de cuidados materiais ao corpo, e aqui eu coloquei como corpo do Senhor, porque nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo, sim ou não? Sim ou não? A Bíblia não diz isso? Fornecimento de cuidados materiais ao corpo do Senhor libera bênção. O contrário, no entanto, traz o quê? Maldições. A doença é bênção ou é maldição? O não cuidar do corpo traz a enfermidade, que é uma maldição para o ser humano, porém agora por opção. Precisamos discernir, precisamos examinar, precisamos nos conhecer. Querida, todos nós, independentemente da nossa condição em Cristo, temos um limite. Todos nós temos um limite. E se não tomarmos conhecimento do nosso limite e extravasarmos o nosso limite, a tendência é que o mal chegue à nossa vida. Eu tenho que saber até onde eu posso ir. Você precisa saber até onde você pode ir. E esse desconhecimento nos leva por caminhos que muitas vezes são caminhos sem volta. Escolha o irmão mais bonito do seu lado, rapidamente. Mais bonito. Não tem ninguém que escolhe nessa manhã. E pergunta para ele: tem cuidado de ti mesmo? Tens cuidado de ti mesmo? Aquela mulher que vai até Jesus e vai receber a cura, sim ou não? Mas antes disso, ela vai nos deixar alguns exemplos, e que muitas das vezes, como igreja, apesar de termos na mão um manual para uma vida não sem problemas, mas talvez que tenha caminhos que podem nos tirar desses problemas, aplicando esse conhecimento. Próximo slide, por favor. O primeiro exemplo: examinava-se. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Essa mulher se conhecia, sim ou não? Sim ou não? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Ano passado, em junho, tenho 41 anos. Em junho do ano passado, eu sofri um infarto agudo do miocárdio. Passei 30 dias entre a vida e a morte, lutando para querer me despedir da minha esposa e dos meus filhos, e eles não queriam ouvir. Pelos médicos, eu não levantaria mais um copo d'água. E é um dos motivos dessa tatuagem estar aqui. Mas o que eu quero te dizer com isso, que eu vou contar o testemunho porque ele é bom, é que antes disso acontecer, Deus já tinha me dado sinais, e o meu corpo tinha me dado sinais. Durante muito tempo eu comecei a sentir uma simples queimação no estômago, como se fosse uma azia, que não passava de jeito nenhum. Eu falava que era café, eu dizia que era gordura, parava de comer um salgadinho, diminuía o café e a queimação. Depois algumas dores nos ombros, que eu achava que era por dirigir muito, andar de moto. Até que no dia 28 de junho do ano passado, eu infartei com a mão no prato, colocando a comida para almoçar.
Perdi 15% do coração. Tive uma perda total da coronária esquerda. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: se eu tivesse me atentado para esses simples sinais e tivesse buscado ajuda a tempo, não teria sofrido talvez o infarto que eu sofri. Só que a ignorância e esse confiar demais e não fazer a parte que me cabe quase me levou à morte. Sabe, minha irmã, o que custa para uma mulher chegar em casa no seu momento sozinha, levantar o braço atrás da cabeça e com a ponta dos dedos tocar no seu cinto? Quanto tempo uma mulher leva para fazer isso? 1 minuto? 2? Seriam 1 ou 2 minutos que podem transformar e mudar a sua vida e ser a divisão entre permanecer vivo ou ir à óbito. Essa mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue, ela se conhecia. E cabe a mim e a você mais uma vez uma pergunta. Próximo slide. Tem cuidado de ti mesmo? Olha o que o texto bíblico vai dizer em 1 Timóteo 4,16. A igreja. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Segura. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. O que é doutrina, irmão? O que é doutrina? Palavra de Deus. A palavra nos ensina que o corpo precisa de cuidados. A palavra nos ensina que o espírito é tratado com Deus, mas o corpo é tratado com os homens. E que eu devo, baseado nessa doutrina, nesse ensinamento, atentar bem para o meu corpo. O que é atentar bem? Não é somente me olhar externamente, é realmente atentar, dar atenção a isso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que os... Amado, a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos chamou e nos nomeou para que possamos ir dar frutos e os nossos frutos permaneçam. Sabe qual é a melhor forma de você gerar frutos positivos no Senhor? Sendo exemplo. O teu exemplo